Olá, seja muito bem-vindo. Por muito tempo, a microeconomia foi vista, sabe, quase como uma joia, uma peça perfeita, toda lapidada. Um mundo ideal, com escolhas super racionais, informação completa para todo mundo e mercados que funcionam como um relógio. Mas e se essa joia perfeita tiver algumas falhas? Rachaduras que a gente só consegue ver sobre uma nova luz. É exatamente isso que a gente vai explorar hoje. Nós vamos investigar três fronteiras que estão literalmente redesenhando o mapa da economia e desafiando suas ideias mais fundamentais. A gente vai falar sobre o poder da informação que fica escondida, sobre os paradoxos malucos da escolha coletiva e, por fim, sobre o fator mais imprevisível de todos: nós mesmos. Eu sei algo que você não sabe. Parece brincadeira de criança, né? Mas essa frase simples é, na verdade, a chave para um dos maiores terremotos da economia moderna. Ela descreve uma condição que está em todo lugar, na vida e nos mercados. A informação não é algo de graça e bem distribuída para todo mundo. Pelo contrário, informação é poder, é uma vantagem. E só essa pequena diferença de conhecimento já é capaz de fazer mercados inteiros pararem de funcionar. Pode decidir quem ganha uma eleição e pode até explicar por que a gente toma umas decisões que, de fora, parecem totalmente sem lógica. Boa, nossa jornada hoje vai ser meio que uma desconstrução. A gente vai começar lá no ideal, nesse tal mundo econômico perfeito. Depois vamos abrir a primeira rachadura nesse modelo, a lacuna de informação. Daí a gente vai questionar como as escolhas políticas são feitas e, por fim, vamos olhar para dentro, para o fator humano, e descobrir como a psicologia está forçando a economia a ficar, bem, muito mais real. O ponto de partida da microeconomia tradicional é um mundo teórico de uma clareza que não existe na vida real. Imagina só, um mercado onde todo comprador sabe a qualidade exata de cada produto, todo chefe sabe o quanto cada funcionário está se esforçando e todo banco sabe a chance real de um empréstimo ser pago. Nesse universo de informação perfeita, a famosa mão invisível do Adam Smith funciona que é uma beleza, sem nenhum problema. É um modelo super poderoso, claro, mas que ignora uma força que está em todo lugar no mundo real: o segredo. E é exatamente aqui que a nossa joia perfeita começa a trincar. A verdade é que a informação é quase sempre assimétrica. Essa ideia que hoje até parece meio óbvia, foi tão revolucionária para a teoria econômica que o estudo dela rendeu o Prêmio Nobel em 2001 para três caras: George Akerlof, Michael Spence e Joseph Stiglitz. O que eles mostraram é que essa lacuna de informação não é só um detalhezinho, não. Ela é uma força poderosa que pode moldar ou até mesmo destruir mercados inteiros. O nome técnico é informação assimétrica, que é basicamente uma diferença no acesso a conhecimento que importa. Mas na prática, isso é uma vantagem estratégica. O funcionário que sabe se está de fato dando o seu melhor, o vendedor que conhece os defeitos escondidos do carro que está vendendo, o presidente da empresa que sabe a real situação financeira, todos eles têm um poder que a outra parte não tem. E muitas vezes o instinto natural é usar esse poder para o seu próprio benefício. E essa falta de informação se manifesta de duas maneiras principais. A primeira é o chamado risco moral, que é um problema de ação oculta. Sabe, é aquela tendência de uma pessoa que não está sendo vigiada de perto se comportar de um jeito inadequado. Tipo o funcionário que relaxa quando o chefe sai da sala. A segunda é a seleção adversa, que é um problema de característica oculta. Isso acontece antes mesmo do negócio ser fechado, quando a qualidade das coisas ou das pessoas disponíveis no mercado é adversa, ou seja, ruim do ponto de vista de quem tem menos informação. O exemplo clássico de seleção adversa que todo mundo usa é o problema dos abacaxis no mercado de carros usados. Os vendedores sabem a real condição dos carros deles. Os compradores não fazem a menor ideia. Então quem tem mais pressa para vender? Os donos dos piores carros, os abacaxis? Os compradores, que não são bobos e sabem desse risco, acabam oferecendo um preço mais baixo para todo mundo por segurança. O resultado disso é terrível. Os donos dos carros bons tiram seus veículos do mercado, que acaba sendo dominado só pelos abacaxis. O mercado de carros de qualidade pode simplesmente deixar de existir. E esse mesmíssimo problema acontece em seguros de saúde, em empréstimos e até no mercado de trabalho. Bom, diante de um problema tão grande assim, era de se esperar que os mercados tivessem criado um jeito de lidar com isso, certo? E a resposta é sim. Existem mecanismos que tentam, pelo menos, diminuir essa lacuna de informação. Para tentar resolver isso, o mercado desenvolveu dois tipos de jogos de informação. Pensa na sinalização como a parte que tem a informação gritando para o mundo sobre a sua qualidade. Já na seleção, ou screening, é a parte desinformada que cria um tipo de teste, um filtro, para forçar o outro lado a mostrar quem realmente é. Vamos ver como isso funciona na prática. Para a sinalização dar certo, ela tem uma regra de ouro. O sinal precisa custar alguma coisa. Precisa ser caro. Ué, por quê? Porque se fosse fácil e barato sinalizar a qualidade, todo mundo faria, os bons e os ruins, e aí o sinal não ia valer mais nada. É o custo que gera credibilidade.
Só quem realmente tem um produto bom ou uma habilidade alta estaria disposto a pagar o preço para provar isso. E os exemplos disso estão por toda a parte. Uma empresa gasta milhões em publicidade não só para avisar que existe, mas para sinalizar que confia tanto no seu produto que pode bancar esse custo todo, esperando que os clientes voltem. Um diploma universitário sinaliza para um empregador não só o conhecimento, mas também a persistência e a habilidade daquela pessoa. E até um ato simples, como dar um presente bem pensado, é um sinal de afeto, porque exige tempo e esforço, um custo que alguém que não se importa não estaria disposto a pagar. Certo. Então a gente já viu que os mercados sozinhos podem falhar feio por causa da informação assimétrica. A resposta padrão para a falha de mercado é: o governo tem que intervir. Só que essa solução parte do princípio que o governo é uma entidade boazinha e super eficiente. Economia política, que é a nossa segunda fronteira, nos convida a questionar isso, a usar as mesmas ferramentas céticas da economia para analisar o próprio processo político. O desafio central de qualquer democracia é o da agregação. Como é que a gente pega milhões de preferências individuais, que muitas vezes são completamente opostas, e transforma isso numa única decisão coletiva que pode ser chamada de a vontade do povo? Quando a gente só tem duas opções, a regra da maioria parece funcionar bem. Mas no minuto em que a gente coloca uma terceira opção na mesa, o sistema pode entrar num paradoxo bem esquisito. E isso nos leva a esse quebra-cabeça aqui, conhecido como paradoxo de Condorcet. Dá uma olhada na tabela. Se a gente colocar A para disputar com B, A vence. Se a gente colocar B para disputar com C, B vence. A lógica diria que, então, A deveria vencer C, certo? Pois é, mas surpreendentemente, C vence A. A gente fica num ciclo, não tem um vencedor claro que representa a vontade da maioria. A conclusão é chocante. O resultado final não depende tanto das preferências, mas sim da ordem em que as opções são votadas. E isso dá um poder gigantesco para quem controla a pauta. E se o paradoxo de Condorcet já é preocupante, o teorema da impossibilidade de Arrow, do economista Kenneth Arrow, é simplesmente devastador. Ele provou, matematicamente, que não existe um sistema de votação que consiga traduzir as preferências individuais em uma escolha social coerente sem violar algum princípio básico de justiça e bom senso. Em outras palavras, a busca por um sistema de votação perfeito é, matematicamente, impossível. Toda democracia é, por definição, uma colcha de retalhos de acordos, concessões e imperfeições. Ok, a gente já viu que a informação é imperfeita e que a política é bem mais complexa do que parece. Agora, vamos desafiar a base de tudo, a ideia de que as pessoas são racionais. A economia comportamental junta o que a gente sabe da psicologia para dar uma visão mais realista e, francamente, mais humana do nosso comportamento. A teoria econômica clássica é construída em cima de um personagem fictício, o Homo economicus, um ser que é perfeitamente racional, calculista, que sempre maximiza o próprio bem-estar. O problema é que as pessoas de verdade são Homo sapiens. A gente esquece as coisas, a gente é impulsivo, confuso, emotivo. Nós somos muito, mas muito mais complexos. E o que a psicologia mostra é que os nossos desvios da racionalidade não são aleatórios, eles são sistemáticos e previsíveis. A gente tem um excesso de confiança absurdo nas nossas próprias habilidades, a gente dá um peso enorme para uma história emocionante e ignora as estatísticas, e a gente tem uma tendência teimosa a procurar evidências que só confirmam aquilo que a gente já acredita. Nós não somos apenas irracionais, nós somos, como diz o economista Dan Ariely, previsivelmente irracionais. Então, o que a gente faz com tudo isso? Essas três fronteiras, a informação assimétrica, a economia política e a economia comportamental, elas não vêm para enfraquecer a economia. Muito pelo contrário, elas a tornam mais forte e mais relevante para o mundo real. A economia está deixando de ser aquele modelo de um cubo perfeito, sabe? Limpo, previsível, com regras claras. E está se tornando algo mais parecido com uma rede, uma teia, complexa, interconectada, meio caótica e, acima de tudo, humana. Reconhecer que a informação é poder, que a política é imperfeita e que nós não somos robôs calculistas não enfraquece a economia. Na verdade, torna a economia infinitamente mais poderosa para descrever o mundo como ele realmente é. E no fim, aquela joia perfeita se desfaz e dá lugar a um organismo vivo, complexo. Isso nos deixa com a pergunta fundamental para os nossos tempos. Se o mundo é governado por informações escondidas, por escolhas paradoxais e por mentes que cometem erros, como é que a gente pode construir sistemas, sejam mercados, governos ou comunidades, que sejam resistentes a essas imperfeições? Como projetar um mundo não para o Homo economicus que vive nos livros, mas para o Homo sapiens de carne e osso que nós somos? A busca por essa resposta talvez seja a fronteira mais importante de todas. Muito obrigada por nos acompanhar nesta análise.